Mesopotâmia, eu estudo literatura na Mesopotâmia, eu trabalho no Itamaraty, no escritório daqui, por isso que eu estou de terno hoje. Então, assim, por mais que eu tenha um profundo respeito pela ocupação, esse formalismo não é pelo meu respeito à ocupação, é porque eu tenho que sair daqui a algumas horas para buscar o encarregado de comércio do Reino Unido que está chegando aqui. Então, vocês desculpem, eu vou ter que ser mais sucinto na apresentação. Eu queria agradecer demais aos meninos todos da ocupação por terem me chamado, que tipo, é um prazer e uma honra poder estar aqui. Eu sou formado aqui na Federal, eu fiz meu mestrado fora na USP e eu estou com um projeto para ingressar no doutorado. Eu vou falar um pouco do meu projeto durante a apresentação. Eu estou para fazer uma tradução do Atrahasis, que é um livro que eu vou falar um pouco melhor enquanto eu for falando de literatura na Mesopotâmia. Como normalmente, mesmo dentre as pessoas do departamento de clássicas, ninguém conhece literatura na Mesopotâmia, eu estou partindo do pressuposto que a esmagadora maioria de vocês tenha um conhecimento muito superficial sobre a literatura da Mesopotâmia. Então, a minha ideia é fazer um apanhado bem geral, bem por cima, para que vocês tenham uma breve noção do que tem, do que não tem, de onde que é, de onde fica, por que, como. E também eu estou querendo falar de dois temas mais especificamente, que um é o tema do meu doutorado, que é o Atrahasis e algumas ligações do Atrahasis, e um outro que eu acho que é um tema legal, que é de demônios, porque todo mundo adora demônios. Então, o termo demônios é horrível para a entidade que eu estou usando, e eu jamais deveria usar o termo demônios, mas assim, eu vou falar um pouco de Humbaba / Huawa, um é o nome dele em Akkad, o outro é o nome dele em Sumério, que é uma apresentação que eu já fiz no congresso da SBEC. Se alguém aqui é de clássicas e esteve no congresso da SBEC, eu peço desculpa pelos últimos 20 minutos, que vão ser uma repetição de algo que vocês já viram antes, mas eu tentei trazer um enfoque um pouco diferente. E a ideia também é apresentar um pouco da iconografia que era produzida por aqueles povos, porque eu acho que é muito importante a gente ligar a literatura à própria produção material que ela estava inserida, e a gente tem que entender o contexto onde isso se dá, que é um contexto onde a gente não tem divisões clássicas que nós vamos ter depois. Normalmente, quando a gente estuda na faculdade, a gente estuda de Grécia para frente, tá? Então, assim, tem vários termos, tem várias formas, tem várias funções sociais que a gente está habituado a ver, que na verdade elas não eram exatamente dessa forma para esses povos que fizeram essa produção. Eles estão ali ligeiramente anteriores, tá? A época que eu vou falar principalmente do período do Antigo Babilônico, que é a parte, que é a língua que eu sei bem, que eu estudo, mas o acádio, enquanto língua, ele foi língua franca nessa região por mais de 15 séculos. Você começa a ter os primeiros textos em acádio mais ou menos em 2200, 2300 a.C., e ele cai em desuso mais ou menos no século VIII a.C. Tá? Então eu vou fazer uma parte também sobre a parte de linguística, que eu acho que é importante, eu acho que é interessante, principalmente para os alunos daqui da fase. Você passa aí para mim, por favor. Então tá, Mesopotâmia que eu te incomodo. O que diabos é Mesopotâmia? Por que nós estamos falando de Mesopotâmia? Como nós vamos falar de Mesopotâmia? O nome Mesopotâmia, se Mesopotâmia fosse a cidade do Rio de Janeiro, ela seria entre rios. Tá? Mesopotâmia é literalmente entre rios. Mesos, potamu, entre rios. Quais são os rios que nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso querido, se eu passar na frente fica mais difícil, né? Do Tigre e do Eufrates. Tá? Por que esses dois rios são tão importantes? E eu vou me permitir dar uma aula de bicheiro enquanto eu fumo. Esses dois rios são tão importantes porque a civilização que ali vai ser ensejada, ela só vai conseguir se estabelecer enquanto civilização, né, no final da Era do Bronze, por causa da engenharia hidráulica ligada a esses rios. Então eu sou historiador de formação e abandonei a história para fugir para letras, que é mais legal. Vou me permitir ser um pouco historiador aqui. O que acontece é que antes de eu conseguir desviar o curso dos rios para algumas planícies aluviais, onde eu conseguisse manter uma produção constante que permitisse o desenvolvimento de comunidades maiores, esses povos eram todos povos seminômicos. Isso significa que na época que eu estou falando, todos os povos que ali estavam abandonaram o seminomadismo e viviam em cidades? Não.
a grande maioria deles e a grande maioria dos povos que viviam nessa região continuavam sendo povos seminômades, e você tinha conclaves que eram, com muitas aspas, cidades-estados, que foram subindo e surgindo nessa região, uma conquistando a outra, e essa sequência de povos é o que a gente chama de Mesopotâmia. Então assim, Mesopotâmia é uma designação geográfica, ela não é uma designação linguística, ela não é uma designação de um povo, não existia o povo mesopotâmico. Se você for jogar Age of Empires, o novo, me disseram, eu ainda não joguei porque estava muito caro na Steam, que você tem a civilização, acho que mesopotâmica, e o chefe é Gilgamesh. Isso é completamente surreal, assim, isso não existia. E tinha vários e vários povos nessa região com línguas de matriz muito diferente. Tá? Então, eu vou entrar um pouco mais para frente na linguística, mas só para a gente ter uma noção, a gente tinha línguas do afroasiático, a gente tinha línguas do indo-europeu, e a gente tem o sumério, ou o sumeriano, da forma que vocês forem mais puristas e português sumeriano, que é basicamente igual ao basco, é uma língua que chega de lugar nenhum e vai para lugar algum. Tá? Não existe nenhuma outra língua que você consiga colocar num tronco junto com o sumério. Rezam algumas pesquisas que principalmente estão acontecendo na Ásia, lá no leste asiático e na Oceania, que existem algumas línguas que são hoje faladas nas Filipinas e nas regiões da Micronésia, que seriam de povos que provavelmente vieram da Mesopotâmia, mas ainda não existe um consenso científico geral sobre isso, então a gente ainda continua deixando o sumério bem afastado. O que acontece é que os resquícios materiais que ficam desse cuneiforme, ele serviu tanto às línguas do tronco afroasiático, do semítico oriental principalmente, como também a língua do tronco indo-europeu. Então a gente tem o hitita, que é uma língua da época, que era uma língua indo-europeia. Então, o cuneiforme, ele é um sistema de escrita que perpassa esses diversos troncos línguas diferentes, que é bastante interessante. Você pode passar um pouco mais para frente para mim. Gente, se vocês tiverem dúvida, tiver qualquer coisa, levanta a mão, me interrompe e fala. Viu? Ok, o cuneiforme e a sua evolução, o sumério, é isso que basicamente do que eu estou falando aqui. O cuneiforme, quando ele surge no sumério, ele basicamente tem logogramas e determinantes, ou determinativos. Como que isso funciona? A ideia do logograma é que ele passe ou uma palavra, ou uma ideia, ou às vezes até uma frase. Tá? Então assim, ele passa um conceito. Se esse conceito vai ter uma palavra só, se esse conceito vai ser uma frase, se esse conceito vai ser uma divindade, se esse conceito vai ser uma expressão popular, isso varia e isso acontece. Tá? Então você tinha isso e você tinha os determinativos. Qual é a função dos determinativos? Eu tenho um conceito, por exemplo, sol. Aí eu tenho o conceito sol com o determinativo mulher. Então eu estou falando de uma deusa solar feminina se eu estou na cidade tal. Esse fulano, se eu estou na cidade de tá? É assim mais ou menos que os determinantes funcionam. Então, por exemplo, assim, eu tenho casa, e eu tenho um logograma de casa, e eu tenho um determinante de Deus. A casa de Deus é o templo, é o ziguraf. Então ali é o ziguraf. Tá? Então assim, no sumério é assim que vai funcionar a escrita do sumério. Eu não vou entrar em detalhes da escrita do sumério, porque a escrita do sumério ela varia muitíssimo num período muito curto. O sumério, sua pinta do Def é muito foda, o sumério é uma língua que ela evolui muito rapidamente e morre tão rápido quanto ela nasceu. Tá? Rapidamente o sumério vai ser substituído pelo acádio enquanto língua franca e língua literária dessa região. Todo mundo entende o conceito de língua franca quando eu uso o conceito de língua franca? Para quem não sabe o que é o conceito de língua franca é como se fosse a língua diplomática. Então, por que a gente tem tanta facilidade, às vezes, de recompor essa língua? Porque essa língua era usada em tratados diplomáticos de todos os povos da região, ela é usada em gestas de reis de todos os povos da região. O termo gesta é um termo perto, um termo medieval, mas assim, nas histórias dos reis de toda a região. E esses tratados, normalmente, eles eram bilíngues ou trilíngues. Então, quando você vai recompor essa língua, você tinha um tratado em hitita e acadiano. Por exemplo, se os hititas fossem fazer um tratado com algum povo, alguma etnia caldeia qualquer, você ia ter isso lá para o século VIII, você ia ter isso em aramaico, em acádio e em hitita, entendeu? Eles colocavam
a língua franca como uma língua do meio, que servisse a todos, e escreviam cada um a sua versão, a sua própria língua. Então isso permite para a gente a reconstrução da língua. Tá? A evolução do cuneiforme, então você tem o sumério, que é essa língua separada, e aí você entra no cuneiforme semítico oriental. O cuneiforme semítico oriental, ele passa a ser uma língua 10 vezes mais complexa, impossível de trabalhar e apaixonante para aqueles que trabalham com ela. Por quê? Porque se eu tinha só logogramas no sumério, eu passo a ter fonogramas, mais os logogramas, mais os determinantes, e eu passo a ter homofonia e polifonia. Por quê? O acádio é uma língua do semítico oriental. O semítico oriental morreu, e hoje em dia a gente tem só o semítico ocidental com línguas vivas. Vocês conhecem muito bem as línguas vivas do semítico ocidental. Tá? Então árabe, tá? É tudo língua do semítico ocidental. O semítico oriental ele morre na antiguidade. Tá? No semítico oriental, a pronúncia das palavras é muito diferente da pronúncia do sumério. Você tem aspiração constante do semítico oriental, você tem várias coisas que você não tinha. Então, assim, é muito mais complexo a forma linguística do semítico oriental do que do sumério. Então, por exemplo, assim, Gilgamesh, que é o homem mais conhecido de toda a região. Em sumério, ele não se chama Gilgamesh, ele se chama Bilgamesh. Então, assim, você vê a diferença da língua. Você não tem aspiração no sumério. Quando os acádios tomam o poder regionalmente, e isso acontece mais ou menos entre o século XXI e o século XX a.C., vai permanecer com algumas ressalvas até o século XVIII e XVII, a língua continua depois, eles adaptam o sistema de escrita cuneiforme para a língua deles, que é uma língua do semítico oriental. Como que eles fazem para isso? Eles pegam algumas coisas que são muito marcantes da língua suméria. Por exemplo, assim, imagina os estrangeirismos que a gente usa. Anglicismos, galicismos em geral. É como se todos esses estrangeirismos, que são os mais marcantes da língua, fossem continuar sendo escritos em francês e em inglês, e o resto da língua fosse quebrada foneticamente. Tá? Então eles usam alguns logogramas do sumério, do sumeriano, para as coisas principais. Então, assim, o determinativo de Deus continua sendo, o determinativo de cidade continua sendo, de rei continua sendo, de rio continua sendo, de dilúvio continua sendo, e eles adaptam a linguagem normal deles de forma fonética. Como que eles adaptam? É um silabário. Você tem basicamente 72 sílabas para um conjunto de 580 signos. Tá? Então você tem vários signos que significam a mesma coisa e várias sílabas que têm que são pronunciadas da mesma forma. Então você tem tanto homofonia quanto polifonia dentro dessa língua, mais um silabário adaptado, mais os logogramas que vêm do sumério, mais os determinantes que ora vêm do sumério e ora são criados pelo próprio acádio. Então traduzido acádio é bastante complexo, porque você tem que entender que um mesmo símbolo, às vezes ele pode ter 4 ou 5 transliterações fonéticas diferentes, e 4 ou 5 símbolos diferentes podem ter a mesma transliteração fonética. Então, como que você vê isso? Você vê isso por contexto. Tá? A reconstrução dessa língua é um trabalho hercúleo. Ele começa em 1876 com a publicação do Dilúvio Caldeu pelo Museu Britânico, que é a primeira história do dilúvio, que é um pedaço do Atrahasis, que é o livro que eu estudo no meu doutorado. É muito fácil para a gente entender que o esquimó tem 15 palavras diferentes para falar de gelo, e que quando a gente traduz todas por gelo, nós estamos cometendo um crime contra a língua daquele povo. Da mesma forma é o pessoal dessa região com chuva, vento, dilúvio e qualquer outro tipo de fenômeno meteorológico que aconteça entre o céu e a terra. Tá? Então, assim, é impressionante a gama de possibilidades de compreensão que a gente tem dentro de palavras que pra gente são muito simples. Eu falo dilúvio, todo mundo entende. O abubu do acádio, ou aubu no original sumério, ele é muito polissêmico, ele representa muita coisa, tem várias pequenas variações. Uma outra coisa que eu quero falar do sumeriano, só vou acender o cigarro desse, não? É que muitos linguistas consideram o sumeriano. E aí, pessoal, tranquilo, filhão?
como uma Bananasprache. Alguém aqui já ouviu a tese do Bananasprache, das línguas banana? A ideia das línguas bananas é que línguas ditas primitivas, línguas primordiais, línguas muito antigas, elas tinham uma tendência à repetição de sílabas para coisas que eram muito simbólicas, ou seja, antes daquelas línguas serem totalmente estruturadas num sistema escrito, existiam diversas vertentes dialetais locais, e essas vertentes dialetais locais teriam coisas em comum. Essas coisas em comum seriam as coisas que seriam mais representativas para aquele povo, suas divindades, seus grandes lugares geográficos, suas grandes formas políticas e coisas afins. Essas línguas, que são as grandes pratos, isso repete. Então, quando você vai no sumeriano, você vai ver o nome dos deuses, dos demônios, dos locais, eles todos repetem. Então, assim, Inanna, Abubu, Huwawa, eles têm toda essa questão da repetição. Que isso é comum ao sumério e é comum a algumas outras línguas também datadas mais ou menos dessa época, do final do terceiro milênio antes de Cristo, que leva a... tem uma tese de um linguista russo da Bananasprache. O cuneiforme no indo-europeu. Quando o cuneiforme chega para os povos hititas, você tem uma terceira adaptação do cuneiforme. Então você tinha o cuneiforme original dos sumerianos, que era só os logogramas, você vai para ter o cuneiforme acádio, e a gente fala acádio, assim, ele tem várias pequenas vertentes regionais, e o próprio acádio, ao longo do tempo, ele muda muito. Então, assim, para quem aqui faz formação em letras em inglês, se eu for ler Chaucer, é muito diferente de eu ouvir o Eminem. Então, assim, é a mesma coisa com o acádio. Então eu tenho o Paleo-Babilônico, ou Proto-Babilônico, que vai mais ou menos do século XX a.C. até o 17, 16. Eu tenho o Médio-Babilônico, eu tenho o Neo-Babilônico, e depois lá para o século VIII eu vou ter o Assírio. O Assírio já vai ser uma outra língua, ele já vai começar a receber a influência fenícia, ele já vai ter um alfabeto igual ao nosso, ele deixa de ser um silabário. E você tem toda essa evolução dentro do acádio, que é chamado tradicionalmente também de babilônico. Chamar ele de babilônico não é tão correto quanto chamar ele de acádio, porque a Babilônia vem depois, a língua vem antes. Tá? Então, assim, ele era chamado de babilônico porque quando no século XIX foram publicados os primeiros estudos a respeito, e eles foram publicados porque teve todo o hype na Europa de arqueologia por causa da decifração do cópter e do hierático, né, do egípcio, e isso meio que gerou uma guerrinha, entre aspas, entre a França e a Inglaterra, para ver quem conseguia produzir o melhor conhecimento e, entre aspas, não, isso não é entre aspas, e roubar as melhores coisas da região, tá? Então teve toda uma corrida na região onde hoje é a Turquia, o Irã e o Iraque, para cooptar e levar para a Europa essas relíquias arqueológicas de outros povos, uma vez que se descobriu muito rapidamente que relíquias da antiguidade valiam dinheiro pra caralho e toda a burguesia adorava ter elas em casa. Tá? Então teve toda uma predação gigantesca em cima deles, tanto que hoje em dia, se você precisa de estudar isso, é muito mais provável que você ache isso no Louvre ou no Museu de Londres do que você ache isso no museu na Turquia, no Irã ou no Iraque. Tá? Então, assim, isso foi literalmente furtado. Por quê? As formações, eu vou ter que falar um pouquinho. As formações arqueológicas onde isso foi... Por que isso se conservou? Vamos pensar, o meio material de escrever isso é adobe, tá? Isso é barro. Tá? São tábuas de argila cozidas. Tá? Por que isso se conserva por 5.000 anos? Por que isso se conserva por 3.500 anos? Porque o lugar é ridiculamente seco e não chove. Tá? Então aquilo ali ficava. O que aconteceu foi que, com o tempo, onde eram essas construções da antiguidade, foi tendo sedimentação e tinham pequenas colinas onde aquelas construções foram sendo escondidas por essas pequenas colinas de vegetação rasteira. Tem um cara que foi cônsul da Inglaterra, primeiro na Turquia, depois ele foi entrando, depois ele foi até no Irã. Que ele conversando um dia com o local, ele tinha uma fascinação por línguas, ele aprendeu turco, ele começou a conversar com o local, ele estava passeando nos campos, e ele viu uma colina diferente. E ele falou assim, pô, essa colina não parece que é uma coisa natural, parece que é uma coisa feita pelo homem. Que porra é essa? Ah, não, isso é um tel. Ah, mas o que é um tel? Não, tel a gente sabe que civilizações antigas estão ali embaixo. Ele, oi, desculpa, o quê? Não, é isso, as civilizações muito antigas estão enterradas ali embaixo. Ele, que interessante, deixa eu ir ali rapidaço, pedir uma permissão de escavação do governo local e eu volto de madrugada. E foi assim que isso tudo foi descoberto. Inclusive, as técnicas
da época não eram exatamente as mais primorosas, então isso chega na Inglaterra e depois chega em França, em caixetas totalmente quebradas. Então, assim, eles não tinham a menor preocupação, quem estava descendo a picareta no hotel, de ir com a espátula tranquilinho para tirar a tábua inteira. Então, assim, até hoje você tem no Museu Britânico de Londres mais ou menos uns, eu vou chutar por baixo, uns 5.000 a 10.000 craters gigantescos, assim, de pedrinhas quebradas, que são todos os pedaços do livro que eu não tenho. Então eles estão lá esperando alguém com muita paciência e dedicação e traduzindo aos pedaços e recompondo um ao outro. Mas isso começou a ser decifrado exatamente por sua língua franca, via Hitita, que foi decifrado antes, e a partir do final do século XIX você começou a ter as primeiras publicações e as coisas foram evoluindo. Papo, você muda para mim, por favor, querido. Aqui eu vou falar um pouco dos topói literários diferentes que a gente tem na literatura da região. Assim, primeiro falando sobre a forma material. As duas grandes formas materiais que a gente tem de preservação disso são as tabuinhas e as inscrições. Tanto as inscrições reais quanto as inscrições litúrgicas, inscrições em templos, em grandes locais. Tá? Os templos locais, eles eram ricamente ornados, não apenas de figuras votivas, grandes estátuas e coisas congêneres, mas também de inscrições. Então, boa parte das coisas que a gente tem de paredes desses templos, de sobrado. As outras são as próprias tabuinhas. A primeira vez que a gente vai ter na região um esforço, de fato, concatenado para se juntar as coisas numa biblioteca gigantesca e falar assim, vamos pegar todo o conhecimento escrito que a gente tem na região toda e colocar num lugar só, vai ser com Assurbanipal, no século XII a.C., que a gente tem a tradicionalíssima Biblioteca de Assurbanipal, que foi o Teo Amarna, que Teo era o nome dessa colônia, Amarna era o lugar onde foi encontrado, que lá no Teo Amarna, na Biblioteca de Assurbanipal, foram achadas mais ou menos 9.000 tabuinhas organizadas, cada um com seu nome. Essa parte, se tiver alguém aqui que faz biblioteconomia, é fascinante a forma como eles de fato arquivavam isso. No final de cada um das tabuinhas, você tinha um colofão. No colofão tinha, por exemplo, assim, o nome do livro para eles. A gente dá o nome do livro pelo personagem, ou a gente dá o nome do livro por um motivo comercial qualquer. Eu vou escrever um livro, eu escolho um nome que eu acho que vai ser mais impactante. Eu não tenho um mercado literário nessa época, as pessoas que escrevem são o auge dessa sociedade, assim, é a nata da sociedade, só que é literário. Você não vai chegar por algumas expectativas que são muito difíceis de calcular, mas assim, você vai calcular entre 3 a 5% das pessoas letradas na sociedade, o que é até bom. Você tem que pensar que mesmo as pessoas da classe aristocrática dominante dessa sociedade não tinham necessidade nenhuma de ler, a não ser que elas estivessem ligadas a algumas funções, né, de culto e tempo. E é uma época em que o escriba, o matemático, o exorcista e o médico eram a mesma pessoa. Tá? Então você não tem necessidade nenhuma de nomear os livros. Os livros eram nomeados pelas suas primeiras palavras. Tá? Então o que a gente chama de o mito de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, o poema de Gilgamesh, tinha dois nomes diferentes de acordo com a versão que ele era dado. Ele teve duas versões muito grandes, só para simplificar. A primeira, ela foi escrita por volta do século XVIII a.C., escrita em Antigo Babilônio. Ela é uma versão menor do livro. Ela não tem tudo que a versão que hoje em dia, se você for comprar um Clássicos Penguin, aqueles pocketbook, para ler um Gilgamesh, uma tradução decente em inglês por um preço barato, você vai ler a versão do século XII com algumas adaptações. Tá? Essa primeira versão era chamada Ele, o Abismo Viu, Shanak Baimuru. Tá? E era porque a primeira frase do negócio era Ele, o Abismo Viu, Shanak Baimuru, Shanak Baimuru, e aí vai indo. Então os nomes eram dados dessa forma. Mesma coisa, o Atrahasis. Por que a gente chama Atrahasis de Atrahasis? Atrahasis significa o super sábio. Atrahasis é o personagem principal. Atrahasis é o Gilgamesh do Atrahasis. Tá? O Atrahasis também não chama Atrahasis, ele chama Enuma Ilu Awilu, enquanto os deuses como os homens eram. Tá? Então assim, os colofões dessa biblioteca de Assurbanipal, eles eram completamente organizados. No final vinha tabuinha número 1 de 7, de Enuma Ilu Awilu, de Atrahasis,
escrita pelo escriba fulano para o rei Assurbanipal na data X. Tá? Então, assim, por isso que essa biblioteca é uma mão na roda para todo mundo, porque ela veio organizada e ela foi achada relativamente intacta. A gente tem que pensar que é picareta contra um monte no chão. Então, assim, é óbvio que não acha as coisas. Quando eu falo relativamente intacto, eu vou dar um exemplo. O meu livro, o Atrahasis, ele é o livro que se hoje em dia tem a maior parte do livro de toda a literatura dessa época. Nós temos mais ou menos 70%, nós temos 68% do livro. Tá? Então você está lá no meio do livro, está acontecendo uma coisa super importante, então, em que virou para o super sábio e espaço de 235 colunas, machado, espaço de 235 colunas, colher. Outro capítulo. Tá? Então, assim, isso é super comum na literatura da época, a gente vai ler hoje em dia. A gente compra um livro numa edição bonitinha, tem história, a história parece fazer sentido, porque finalmente quando tem essas reticências, a não ser que seja uma edição crítica, ninguém vai colocar, tipo assim, o cara vai completar até o final da frase e vai começar lá depois, você acha que é um recurso poético. Não é, às vezes você não tem 2 tábuas inteiras de um eco de 5. Então, assim, isso é o mais comum de acontecer. Quais eram as formas mais comuns em que essa literatura era apresentada? A gente tem que pensar que todas essas classificações são classificações nossas, não são classificações dele. Sabe? Você não entrava no google.com/suméria e achava essas classificações de literatura sumeriana. Então, assim, você tem os épicos históricos e mitos fundacionais, entre aspas, porque tanto épico quanto mito, a gente está falando de Grécia, nós não estamos falando de Suméria, mas assim, você tem as histórias que em tese seriam históricas de reis fundadores do passado. Um exemplo, Gilgamesh. A história de Gilgamesh é histórica? Até certo ponto sim, até certo ponto não. O que acontece? O personagem Gilgamesh, ele permeia todo o ethos dessa época inteira. Tá? Então você vai ter um ciclo sumério de Gilgamesh, como eu disse há pouco tempo atrás, e você vai ter um ciclo acádio babilônico de Gilgamesh. Tá? Em tese, você tem um documento, que é, entre aspas, de novo, um documento histórico, que é uma lista de reis da Suméria até Shuruppak, que são os reis da Suméria antes do dilúvio. Gilgamesh seria o último rei antes do dilúvio, Gilgamesh no caso. Então, em tese, existiu, de acordo com todas aquelas listas, um rei chamado Gilgamesh, ou chamado de Gilgamesh depois, posteriormente, pelos falantes de Acádio, que de fato existiu. Agora, ele tinha um tamanho inumano, ele combatia o demônio da floresta de seda, esse tipo de coisa. Não, e a segunda coisa é que a gente tem um uso político da obra. Então, quando eu pego, por exemplo, a recensão do século XII, que é a recensão clássica, que ela é muito maior, o que ela faz? Ela pega o ciclo sumério de Gilgamesh, que são 6 histórias diferentes, e insere elas todas nesse mito, nesse poema principal. Então ela cria um corpus único para algo que era toda uma literatura sobre aquele rei. Você tinha vários casos diferentes daquele rei, eles foram sendo inseridos ali. O caso, por exemplo, da morte dele, que era só um caso meio patético, eles não inserem. Enkidu, que é, né, seu amado amigo e amante, ele é inserido com uma função completamente diferente na literatura acádia do que ele tinha no ciclo sumeriano. No ciclo sumeriano, Gilgamesh é um rei citadino, ele valoriza os valores da cidade, é exatamente um embate de cidade e campo naquele momento, que é um momento de transição, e o Enkidu, na verdade, seria o seu servo, um homem da corte. Já na recensão babilônica, a gente tem exatamente o contrário. Enkidu representa as forças da natureza e ele vai ser civilizado por Sharintushamhat. Essa é uma parte que eu acho interessantíssima e muito simbólica de por que a literatura mesopotâmica é tão mais legal que a literatura da Grécia, desculpa, mas e por que, né, que tipo Mesopotâmia na veia, Grécia e Roma na cadeia, que é exatamente isso. Como que funciona o processo civilizatório de Enkidu? O pessoal da época era um pessoal tão legal que quando eles duplicaram a sua capacidade de colheita, eles diminuíram a metade a sua capacidade de trabalho. Eles duplicaram a colheita. Agora, em vez de cada ramo, em vez de gerar 2 brotos, gera 4. Então nós vamos trabalhar metade e vai continuar gerando 2, todo mundo continua comendo e a gente descansa mais.
Essa era a mentalidade daquele povo. Tá? Eles viam o valor da vida exatamente no que a vida tem de melhor. Eles viam o trabalho como uma necessidade de manutenção que deveria ser aplacada de todas as formas possíveis. Inclusive, quando eles dobram a sua capacidade de colheita, eles criam um segundo ano novo e partem o ano deles no meio, para eles terem 2 festas de virada de ano. Tá? Melhor povo do mundo. Tá? Charintu Shamhat é um nome muito simbólico. Charintu é um tipo de prostituta ritual, e quando eu uso o termo prostituta, não é o termo prostituta na nossa concepção odierna, tá? As prostitutas, e não existe outra palavra para a gente traduzir isso, mas sim, as sacerdotisas hieráticas que transavam por dinheiro, elas tinham uma função fulcral nessa sociedade, elas eram completamente respeitadas, e elas eram completamente necessárias para a sociedade, porque elas tinham um papel civilizador na sociedade. Um homem era considerado apto para se tornar um homem naquela sociedade. Uma mulher era considerada apta para se tornar uma mulher a partir desse processo civilizatório que era transar pra caralho, beber e comer pão. Tá? Então, quando Enkidu vai ser civilizado, ele passa 7 dias e 7 noites com essa prostituta ritual, cujo nome é prostituta. Tá? Basicamente, Charintu Shamhat é um tipo de uma sacerdotisa ligada ao sexo e outro tipo de alta sacerdotisa ligada ao sexo. Então, tipo assim, ela é alta sacerdotisa. Isso é um nome próprio para ela na história. E ela vai civilizar Enkidu. Enkidu vivia nos campos e disse que Enkidu dormia com as gazelas. Veja, Enkidu transava com cavalos. Enkidu era o nosso Calígula da época. Tá? Ela vai até o campo para civilizá-lo, porque ele era visto como uma força que podia ser colocada para ir passo a Gilgamesh. Então, para civilizá-lo, ela dá um chá de pepeca de 7 dias nele. Na hora que eles terminam de fazer amor, ela vira para ele e fala: agora eu te darei pão e cerveja. Na hora que ele passa mais 3 dias comendo e bebendo, ela fala: agora você é civilizado, agora você é um dos nossos, agora você pode entrar dentro da cidade. Então, tem todo esse processo civilizatório que é dado através da prostituição ritual, e a gente tem que entender isso para entender esse povo. E era um povo 10 vezes mais aberto do que o nosso. Eu nem ia entrar nisso aqui não, mas eu vou entrar. Existem vários estudos de teoria queer que trabalham com o casal Gilgamesh e Enkidu. Desculpa, fala, não tinha te visto. Da autora de Charintu Shamhat. Eu escrevo para você daqui a pouco. Tava falando da teoria queer. Tem vários estudos de teoria queer sobre o casal Enkidu-Gilgamesh. Tá? Tudo nos leva a crer que, de fato, eles eram mais do que amigos, mais do que combatentes, eles eram um casal. Inclusive, o luto de Gilgamesh, quando da morte do Enkidu, ele literalmente fala que ele chora a morte do seu melhor amigo, como choraria uma viúva a do seu marido. Tá? Então, assim, você tem uma abertura muito maior nisso. Isso sequer na época era um mote de discussão. Isso vira um mote de discussão na nossa sociedade. Tá? Então, assim, tem algumas coisas da sociedade que eu acho que são interessantes chamar. Então, você tem esse tipo, por exemplo, de história histórica, né? Histórica, que seria Gilgamesh. Você tem mitos fundacionais. O que são os mitos fundacionais? São as grandes cosmogonias desse povo. São como diabos o nosso mundo veio a ser o nosso mundo. O que aconteceu antes dos homens habitarem a Terra? Como que os deuses se relacionavam entre si? Você tem todo um tipo de literatura que é sobre esses mitos cosmogônicos. O Atrahasis, que é uma história do dilúvio, ele é também um mito cosmogônico. Ele e o Enu-Elish. Tá? Os dois falam da formação cosmogônica desse mundo, dos seus deuses e da sociedade. Só para vocês terem uma pequena ideia que eu acho fascinante da sociedade, é o seguinte: os homens, eles são forçados a trabalhar para os deuses, porque os deuses não gostam de trabalhar. Tá? Por que os deuses criam os homens? Os deuses tinham os primeiros deuses, que eram os Anunnakis, quem vê History Channel conhece muito bem, que são os alienígenas do passado, e tinha a segunda geração de deuses, que eram os Igigi. Os Igigi, eles trabalhavam para os Anunnakis. Os Anunnakis ficavam em funções rituais, em funções políticas, enquanto os Igigi, cada Igigu, ficava na função do labor. Um belo dia, os Igigi
Gigi, como um todo, cansam de trabalhar. Falam, não trabalha mais não, se fode aí. E aí eles decidem, os Anunnakis, matar um Igigi, e com o sangue dele e o barro, olha se vocês já ouviram essa história antes em algum outro lugar, com o sangue deles e o barro eles criam os homens para que os homens trabalhem. Só que os homens começam a se reproduzir muito e eles começam a fazer muito barulho à noite e os deuses dormem no céu, que é feito de água. Um detalhe, tem parte do céu é água, não é céu, mas eles dormem em cima dos homens e está fazendo muito barulho. E o sono dos deuses é perturbado, então os deuses decidem mandar um dilúvio para diminuir o número de homens, para que eles façam menos barulho e eles possam dormir em paz. Na hora de mandar esse dilúvio, um dos deuses não acha isso uma ideia tão boa, e ele desce, e tem uma assembleia dos deuses antes, eles falam assim, olha, nenhum dos deuses pode avisar os homens que isso vai ter não. Tá certo, Enki? Ninguém pode. Ele falou, tá, então não pode avisar os homens. Não, os homens não podem avisar. Aí beleza. Aí ele vai e desce, chega na casa do Super Sábio e fala, oi Super Sábio, aqui é o Deus. Então, eu não vim te avisar não, mas eu vou trocar uma ideia com a sua porta. Porta! Vai ter um dilúvio, porta. Porta, vai matar todo mundo, porta. Porta, se eu fosse você, porta, eu construía um barco. E ficava dentro desse barco, com minha família, com alguns animais, já ouviram a história em algum lugar? E basicamente é isso. Então assim, existe o aviso dos deuses e é assim que os super sábios se salvam. O super sábio se chama Utnapishtim-Ruku, né? Que é um nome super comum na Suméria, os José da Suméria. Não, tô brincando, não é um nome super comum. Utnapishtim é nome, Ruku é um apelido. Ruku é o muito distante. Por que ele é muito distante? Porque ele saiu navegando e nunca mais voltou. Ele alcança a imortalidade. É essa imortalidade que Gilgamesh vai buscar depois da morte de Enkidu. Porque quando Enkidu morre, ele percebe que ele, Gilgamesh, também vai morrer. Então Gilgamesh acaba encontrando com esse super sábio, que é o mesmo cara lá da outra raça. Só que aí a gente pega Utnapishtim, o diminutivo disso é Napishtim, e o diminutivo de Napishtim é Naish. Naish, para quem é bom entendedor de aramaico, eu não tenho que continuar, suponho que sejam todos. Para quem não for bom entendedor de aramaico, Naish é Noé em aramaico. Tá? Então a história de Noé ela vem desde esse ciclo que já está aqui na literatura acádica. Eu fui super lá para frente lá no negócio, porque eu não vou ter nada para falar. Aí beleza, você tem esses mitos fundacionais, você tem literatura sapiencial. O que é literatura sapiencial? Literatura sapiencial é a filosofia antes da filosofia. Tá? Nessa época você não tem filosofia, você não tem um filósofo, você não tem um conceito de filosofia, você não tem gente escrevendo filosofia, mas você tem gente escrevendo literatura sapiencial. Literatura sapiencial é um grande misto de várias coisas ao mesmo tempo. Então assim, o cara fala um pouco de medicina, mas quando ele está falando de medicina, na verdade ele está falando de religião. Então vou te dar um exemplo. A primeira receita médica que se tem no mundo é a receita de um poema sumério, que é um poema para a dor no dente. Como que o poema funciona? Eu tinha um poema, eu devia ter trazido, eu esqueci de trazer, que ele é ótimo. Mas é mais ou menos assim. Quando o bebê não dorme à noite, ele está incomodado pelo espírito de possessão Shanipa não sei o quê. O espírito de possessão Shanipa não sei o que ataca o crânio do bebê. Para aplacar o espírito de possessão Shanipa não sei o que, você pega uma folha e passa no dente onde tiver branquinho, que é onde a raiz está nascendo. Isso é a receita de dor de dente. Só que ao mesmo tempo isso é uma expulsão ritual de um demônio. Tá? Então o escriba ele era médico, ele era matemático, ele era exorcista, ele era tudo. Tá? Isso é literatura sapiencial. Você tem hinos, lamentações e encantações que são coletâneas que vão surgir principalmente lá para o século XI, X, IX, que são quando você tem as primeiras grandes recensões. Ou seja, depois de Assurbanipal, a galera fala, essa ideia de fazer uma biblioteca, essa ideia de reunir o conhecimento é ótima, facilita demais, a gente tem um lugar onde tem tudo. Vamos sair andando de templo em templo, cada templo tem o seu livro sagrado com suas encantações, com as suas lamentações, com as recitações. Vamos compilar isso num grande livro gigante e vamos manter na nossa capital. Então aí começam essas compilações de hino. E por fim você tem uma literatura científica. A gente chama hoje de literatura científica, são basicamente os tratados sobre administração pública, agrimensura, engenharia hidráulica, matemática e coisas congênitas. Porque, por exemplo, assim, para esse povo ficar vivo,
Uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais... Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho pra ver. Eu tô falando que eu vou falar um tanto de coisa. Eu vou falar porra nenhuma, tem mais 15 minutos. Mas uma das coisas que esse povo faz muito bem é viver de acordo com os ritmos da natureza que o cerca. E ali, inundação é uma constante. Tá? Então assim, o conceito de dilúvio para eles não é inundação. O conceito de dilúvio para eles é a tempestade que gera uma inundação, que faz com que a água caminhe sobre a terra enquanto a tempestade mantém-se fazendo barulho. O dilúvio acaba no exato segundo que a tempestade para de fazer barulho. O dilúvio não acaba quando a água volta. Porque a água ficar em cima da terra, onde eles normalmente habitam, é algo comum que acontece todo ano. Tá? Então, para eles, o dilúvio acaba no exato segundo que acabou o barulho. Porque se acabou o barulho, os deuses não estão mais com raiva. Tá? Então, essa é a concepção do dilúvio deles. Beleza, essas são as literaturas, passa para frente aí para mim, porque tem muita coisa. Ó, o Atrahasis eu vou falar super rápido. Eu já falei das ligações com o Pentateuco, da questão da figura do Noé, da questão da literatura do dilúvio. A figura do super sábio, esse Uttanapishtim Roco, ele era um cara que decidiu viver numa cabana longe da civilização, só que ele tinha todos os conhecimentos daquela civilização. Ele era um cara mais velho, ele já tinha todos os conhecimentos da civilização, ele foi para longe. Tá? E ele era visto como uma figura meio que antagônica aos poderosos locais, e ele tinha uma ligação com os deuses. E é exatamente essa ligação dele com os deuses que vai fazer com que ele se salve desse dilúvio. O Abubu e a sua função. O Abubu que eu estou falando é exatamente o dilúvio. O dilúvio ele tem toda essa função nessa sociedade. Então assim, o dilúvio ele tem uma função que é ao mesmo tempo cosmogônica e escatológica. O dilúvio ele traz o fim do mundo e ele traz a renovação do mundo pelo seu fim. Tá? Então o dilúvio ele é o Eschaton, mas ele também é o cosmogônico. Então assim, ele destrói e renova esse mundo. Tanto que ele é um fenômeno anual. Tanto que o ano novo é exatamente isso. A gente tem que pensar aqui que nós estamos estudando um povo que tem uma concepção cíclica de tempo. Tá? Basicamente, a gente teria ao longo da história 3 grandes tipos de concepções temporais. Você tem povos que tem a concepção cíclica, ou seja, as coisas vão se repetindo num eterno mito do eterno retorno, Eliade, coisas assim, entende? É um ritmo natural ligado ao campo. Quando você tem, por exemplo, um povo igual o caldeu, que passa a ter um profeta com a parousia, a história ela passa a ter um começo e um fim. Você tem uma vinda e você vai ter um fim último quando ela vai ter um chegada. E você tem uma concepção elipsoide, que é basicamente o que vai acontecer, por exemplo, no povo medieval. São pessoas que são basicamente ligadas aos ritmos do tempo no seu dia a dia, mas estão direcionadas a um final. Então é como se a história fosse indo em constantes elipses, se repetindo a cada ano num fim último. Tá? Isso aqui é um pouco de concepção temporal cíclica. Então, para eles, as funções religiosas, elas estão literalmente destruindo e renovando o mundo. Cada novo ano é um novo mundo, é uma nova renovação. Fala, desculpa. Não, tem em outros povos, mas a gente chama de literatura sapiencial de wisdom literature em inglês. Esse termo vem, a divisão que dei ela vem do inglês. E a gente chama de literatura sapiencial porque é um povo pré-filosofia. Não necessariamente, porque os pré-socráticos eles já estão ali num limbo entre a mitogênese e a filosofia. Não tem isso aqui na região da Mesopotâmia, porque isso vai continuar sendo literatura sapiencial o tempo todo. Você não tem o pulo do gato que te leva a separar aquilo para alguma outra coisa. Tá? Então, por isso que a gente chama aqui de literatura sapiencial. Tá? E o termo de literatura sapiencial é exatamente porque ela tem uma ligação que é ao mesmo tempo mundana e não mundana. Então assim, ela é uma ligação que é ao mesmo tempo das coisas do seu dia a dia e do devir do além da metafísica. Ela tem um teor metafísico tão forte que ela tem também função religiosa, ela tem uma função que a gente chama nessa região de melamítica. O que é o melamu? Deixa eu explicar. Tem um termo que é muito comum dessa região, que é o melamu. Melamu é uma palavra em acádio, na verdade é uma palavra em acádio, do babilônico médio, que ela significa o pavor e a atração que você sente pelo metafísico, pelas coisas que você não consegue necessariamente ver. Então é melamu, M-E-L-A-M-M-U, melamu.
Tá? Então, assim, a questão do meu amor ela é muito importante para esse povo. Então, assim, a literatura sapiencial é uma literatura que gera meu amor. Tá? Então, assim, é uma literatura que tem uma vertente metafísica muito forte, mas que também trata de coisas físicas e tangenciais ao dia a dia. Tá? Então, assim, é uma literatura de sabedoria. É o mais próximo que a gente tem de filosofia antes de filosofia. Você pega Parmênides, por exemplo, você vai ter várias coisas de Parmênides, você vai poder, entre aspas, que um grego poderia usar no seu dia a dia para se orientar em coisa e tal, e você tem coisas que são simplesmente viagens metafísicas malucas. Tá? Então, assim, é mais ou menos por aí que nós estamos caminhando. Eu acho que ela parte um pouco do pressuposto de intertextualidade, que pega determinadas formas de literatura e agrega numa forma só, para que isso seja explorado nesse contexto metafísico que você está citando. A gente tem que entender, dentro de fenomenologia religiosa, que esse povo, a gente está falando de um homos religiosos, tá? A gente está falando de um povo em que eles são... eles não existe questionamento nenhum por parte desse povo da veracidade de tudo que é mitológico, de tudo que é cosmogônico. Quando a gente fala que isso são mitos cosmogônicos deles, eles viam isso como a sua história, tá? Então você tem que pensar que quando eu falava, inclusive esses livros tinham função ritual. O Enuma Elish, que é o livro que fala como que os deuses primeiramente se reuniram, como que eles criaram o bolo e tudo mais, ele era lido duas vezes por ano, durante o festival de Ano Novo. Tá? Então toda vez que o ano ia começar de novo, que aquela sociedade ia começar de novo, eles voltavam na sua história e eles consideravam isso como algo histórico. Tá? Você não tem um questionamento de esses deuses existiram, esses deuses não existiram. Entendeu? Isso era uma questão histórica. Não. Tanto que, é igual eu te falei com o negócio da receita. A receita para dor de dente, ela tem um fundo que é completamente científico, literalmente. Aquela raiz aplicada naquele lugar várias vezes, ela tem um princípio ativo qualquer que funcione e aplaca a dor da criança. Só que você não simplesmente coloca a raiz. Você coloca a raiz fazendo uma encantação, usando uma máscara. Essa máscara tem uma inscrição ritual. Entendeu? Então, assim, não tem essa separação. Pode passar aí pra mim, Paulo? Aqui eu ia falar um pouco do Rual Humbaba, porque o Rual Humbaba ele é uma presença muito constante e eu acho ele fascinante, porque ele permeia todo o ciclo de Gilgamesh, desde a época de Gilgamesh na Suméria, e ele vai até depois. Foi achado mais ou menos há 4 anos atrás uma tabuinha que ela traz um episódio muito importante que a gente não tinha do poema de Gilgamesh, que é o episódio da entrada na floresta de cedros. Se alguém aqui já teve a oportunidade de ler, em um determinado momento eles decidem fazer uma viagem até a floresta de cedros, e quando eles chegam nessa floresta de cedros, você tinha um buraco gigantesco no livro, e você só tinha depois eles encontrando com Humbaba, que era o espírito, o demônio, o ser metafísico que tomava conta daquela floresta, enfrentando eles e matando Humbaba para voltar com o cedro. É exatamente essa morte de Humbaba, que é quase que a híbris dele, porque eles não tinham necessidade nenhuma de matar Humbaba, eles foram admoestados pelos deuses para não matar Humbaba, que depois vai causar a morte de Enkidu, que por sua vez vai causar toda a questão dramática de Gilgamesh entrando em contato com a sua própria morte, tentando buscar uma resposta da sua própria morte. A gente não tinha isso, tá? Como que isso foi achado? Um belo dia apareceu um mercador no Museu da Turquia e falou: estava eu no meio do mato procurando coisas da antiguidade quando eu achei essa tabuinha aqui. Me parece muito velha, gostaria de vendê-la. Nessa época tinha um cara que estava fazendo o doutorado dele, que é da Universidade de Leipzig, que estava lá nesse museu fazendo umas pesquisas, que ele lê muito bem o Acádio, e ele falou: não, faz o seguinte, me dá 3 dias para a gente pelo menos ler e ver do que diabo se trata, para a gente te falar se a gente compra ou não. E beleza, na hora que eles leram, eles descobriram que era o pedaço perdido da entrada da floresta de cedros, que basicamente assim, foi uma revolução dentro do poema, uma coisa maravilhosa, um achado gigantesco. Viraram pro cara e falaram assim: então, a gente leu, não é tão bom não, mas a gente quer comprar, quanto você vende? Aí o cara falou assim: não, eu vou pedir um preço muito caro, porque isso parece ser muito bom, eu quero $100.
E foi comprado pela barganha de $100 esse pedaço, e que não tem como você colocar um preço da história da humanidade. E o que acontece é o seguinte: na versão original, no ciclo sumério, Humbaba, que na época ainda era Huawa, ele era um guerreiro, e não necessariamente ele era um deus, um ser metafísico, um hindu, ele não era nada disso, ele era um grande guerreiro que protegia. Quando você caminha mais um pouco, você chega lá no século XVIII, no Rei do Abismo Vil, ele já virou um ser mitológico que foi criado pelos deuses para proteger a floresta de cedro. Nessa versão do século XVIII, você tem uma conversa entre Humbaba e Enkidu que dá a entender que Enkidu conhecia Humbaba de antes. Porque quando Humbaba vai matar Enkidu junto com Gilgamesh, o Humbaba fala: porra, Enkidu, tu tá me traindo? Eu que já te conheço de tanto tempo. E só fala isso. Para aquelas pessoas que estão inseridas naquele ciclo, é óbvio que você cresce indo em entroncamento de feira, indo de uma cidade para outra, ouvindo seus pais, seus tios, seus avós, os primos dos seus primos contando as histórias. Você está inserido dentro de um mundo literário. Você conhece quem que é Enkidu, você conhece quem que é Humbaba, você sabe de onde eles se conheceram. Para nós, não. A gente sabia que possivelmente eles se conheciam, mas a gente não tinha a menor ideia de onde. Aí acharam essa tabuinha, e aí qual que é a história do Humbaba? O Humbaba, ele, nessa tabuinha, ele é um ser, né, assim, de criação não humana, ele é um deus, um espírito protetor, varia muito, é difícil denominar isso na nossa língua, mas ele seria como que um semideus, tá? E ele foi criado, e ele era o rei da floresta de cedros. O Enkidu, ele foi criado nos montes, tanto que o Enkidu, quando eles queriam xingar o Enkidu, eles falavam: você não tem mãe, sua mãe é a terra. Porque ele literalmente foi criado nos montes. O Enkidu foi arremessado dos céus nas estepes. Tá? Enkidu, quando foi arremessado nos céus nas estepes, ele caminhou até a floresta de cedros quando ele era novo. E quem o recebeu quando ele era novo, ele tinha uma relação com o Humbaba. Depois ele sai da terra da floresta de cedros para resolver qualquer merda possível na floresta, na estepe, e aí nas estepes ele vai até perto da cidade de Gilgamesh, e aí começa o rolo dele com Gilgamesh. Tá? Então assim, essa era a ligação de um com o outro. Tá? E qual que é o mais legal disso tudo? É que este Humbaba, que é representado nessa tábua, e essa tábua é mais ou menos do século XII ou XI a.C., é da versão mais nova do poema, ele é representado literalmente como seria a nobreza de todos os outros países vizinhos da região. Tá? Então, assim, basicamente é uma representação que os babilônios fariam dos outros reis. Então ele tinha uma corte, as roupas eram super diferentes, a música era diferente, a corte dele era uma corte de macacos e plantas que dançavam em volta dele, era uma coisa super nababesca. E, assim, e a impressão que dá é que ele vive em tanto luxo e estupor, e que ele estava tirando o acesso à floresta de cedro, pensando tanto que o cedro, que a madeira, era necessária para aquele povo, e que na verdade existia toda uma justificativa de matá-lo e assaltar a sua floresta, que era essa justificativa comercial da necessidade da madeira. Isso é escrito mais ou menos numa época em que a gente teve uma guerra na região por causa da floresta de cedro no Líbano, e era uma justificativa política da coisa. Então você vê como que a literatura e a política estão ali caminhando juntas o tempo todo. Eu acho esse episódio muito fascinante. Pode passar para frente para mim, então. Gente, deixa eu te falar, eu vou deixar um pouco aberto para perguntas, já são 3 horas, eu daqui a pouco tenho que estar no aeroporto. Eu vou passar para frente para a iconografia, só para vocês terem, assim, tá horrível de ver, mas quem quiser depois vai ali dar uma olhada, ou se deixar uma lista com e-mail, manda a apresentação se alguém tiver interesse. Só para vocês verem um pouco da iconografia da época. A iconografia, ela tinha literalmente a função do Belamu, de causar esse espanto perante a questão religiosa, e ela tinha função apotropaica. Alguém já estudou apotropia? Alguém sabe o que é apotropaica? Vem de apotropen, do grego, que é afastar, em grego. Tá? Então, a ideia da função apotropaica é você usar algo que afaste maus espíritos e mal-olhados. Então, a cabeça de Humbaba, decepada por Gilgamesh e Enkidu, virou nessa sociedade um patuá para te proteger de maus espíritos e de problemas em viagens.
Tá? Então, aqui quando começam as representações, você vai ver as representações desde pedra, madeira, lasca de madeira, até lápis lazuli, que era tipo muito mais caro na época que o diamante seria hoje. Então, assim, basicamente toda e qualquer clivagem social daquela sociedade usava essas figuras com uma função apotropaica. Então você vê que é uma coisa que começa lá na Suméria, e aqui você tem achados que são do século VII. Você tem achado aqui que foi achado um túmulo a 50 quilômetros de Atenas, tá? De uma cabeça de Humbaba de função apotropaica. Só para ter uma noção de como que essas culturas se permeiam, né? Um dia mais para frente, com o tempo, eu falo de influência na trajetória grega. A distância física e material de Israel é uns 3.000 quilômetros. De onde o centro da Mesopotâmia de adoração a Humbaba até a Hélade dá uns 1.600, 1.700 quilômetros. Da pontinha da Mesopotâmia até aqui, aí dá mais. Mas assim, dá mais de 1.000 quilômetros, dá quase 2.000. Isso surgiu por um túmulo de um soldado, tá? Que foi um soldado, isso foi no século VII, foi um soldado que estava lutando uma guerra lá, tá? De algum dos povos medas e foi enterrado lá. E aí ele teve no seu enterro, tá, a iconografia local, tanto que o túmulo dele é escrito em assírio e tem a iconografia de Humbaba no túmulo. Pode passando as fotinhas aí, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui é de terracota, aquele último era de pedra. Pode passar. Esse aqui é feito de concha. Esse aqui é feito de lápis lazuli. Porque, qual que é a ideia da cabeça do Humbaba? Humbaba, na Suméria ele ainda era um homem, na Akkad, na literatura toda da região, não. E no momento em que ele é morto, a traição fica configurada e a face dele se congela na última face do raio que ele recebe. Tá? Existem algumas armas que eram mágicas, que eram com o auxílio dos deuses. Uma dessas armas é um raio que vai na cara dele, e a cara dele trava nessa feição monstruosa, e ele foi usado depois com essa função apotropaica. Tá? E a questão da frontalidade é exatamente, ele aparece de frente para que ele pudesse estar vendo tudo ao mesmo tempo, então para ele funcionar como uma proteção total do local. Ele também era usado em templos. Passa mais um pouco, eu acho que eu separei um exemplo de templo. Ele era usado em estelas, eles eram usados em templos. Aqui, ó, isso aqui é uma placa de terracota em Nippur. Isso aqui é bem pesado, deve pesar tipo umas 2 toneladas, uma coisa assim, um pedação. Tá, pode passando. Aí você tem várias delas, pode continuar passando. Tá, algumas já são bem detalhadas, como dá pra ver. Né? E outra coisa que ele era usado em haruspexia, tá? Então ele era usado para ver auspícios quando da morte do animal. Você matava o animal e da forma que caíssem os miúdos desse animal, você lia naqueles miúdos aqueles. Usava uma máscara de Humbaba, teoricamente, de acordo com o livro de encantação que a gente tem do século XI, ela é embebida em um material que era alucinógeno, o cara entrava num transe, punha aquela máscara, alguém matava o animal e ele ia ler as suas entranhas quando elas caíam no chão. Eles faziam isso para várias coisas. Então, assim, eles faziam isso para saber de uma guerra, eles faziam isso para saber do nascimento de uma criança. Tá? Então, assim, e o Humbaba era um sinal diferente para cada coisa. Então, por exemplo, assim, se o rei perguntava isso no final do ano e o haruspeci, ele visse nas entranhas a figura de Humbaba, significava que ele ia ser vencedor na guerra. Em compensação, se fosse alguém perguntando sobre uma criança que ia nascer, aquela criança ia nascer com uma deformidade horrível. Então, assim, para cada coisa ele tinha uma função. Aqui eu falei do Melamu e da função do neto. Isso é um ortostato. Esse aqui é interessante. Tá? No Telahimá. Cara, isso é muito massivo e pesado, e conseguir fazer isso é muito difícil. O ortostato ele é feito em alabastro, mas assim, ele não foi tirado o bloco pela braço, levado para um lugar bonitinho e feito, não. O cara chegou aonde tinha e fez na mão ali. E isso é um trabalho que deve ter durado algumas dezenas de anos por algumas dezenas de pessoas. Tá? Então, assim, é um trabalho bem impressionante. Esse aqui é de basalto, que é de rocha vulcânica, que é muito comum na região. Gente, basicamente esse final é só iconográfico. Eu estou muito em cima da hora, vocês vão me perdoar.
Agradecer de novo a vocês todos pela presença. Veio um rio de gente, eu não imaginei, né, que o amor pela Mesopotâmia fosse tão grande. Fico muito feliz de saber que é. E estou aberto a perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode ser de qualquer coisa, viu, gente? Vocês falarem assim, João, eu gosto muito de você no Twitter, valeu, sabe? E no final das contas, Gilgamesh encontrou Atrahasis? Ele encontra. Aquela coisa, eu estou dando spoiler de um livro que foi escrito há 4.000 anos, então eu me sinto mais à vontade de dar o spoiler, né? Então assim, spoiler alert, quem quiser ler o livro tampa o ouvidinho, mas sim, ele encontra e ele não consegue se tornar imortal, tá? E ele volta, o final da viagem dele, ele consegue se encontrar com o Atrahasis, com o super sábio, mas ele não consegue alcançar a imortalidade, que é isso que ele queria. E é exatamente essa a função paidêutica do livro para aquela sociedade. É mostrar que mesmo Gilgamesh morre. Tá? Você tem como voltar, Pablo, que é mais fácil. Eventualmente vai estar lá, ATRA-HASS, Atrahasis. Tá? Desculpa, eu não vi se você levantou primeiro. Quem levantou primeiro? Você falou um pouco sobre a sociedade, sobre o papel dessas mulheres sacerdotisas, sobre os homens, mas qual era o papel da mulher comum? O papel, assim... O lugar dela. O papel da mulher comum a gente tem muito residualmente. A gente tem o papel de grandes mulheres da sociedade. Então a sociedade tem muito pouca literatura sobre as pessoas comuns da sociedade, até porque eram muito poucas pessoas alfabetizadas nessa sociedade. Agora, o que os resquícios materiais nos levam a crer é que a função, apesar de ser especificada, era muito mais próxima às funções que um homem faria. Você não tem uma secção tão grande da mulher. Tanto que todo um ethos comportamental e guerreiro é criado com base em Inanna / Ishtar, que é uma deusa mulher, né? Então, assim, você tinha várias mulheres no poder, era comum você ter rainhas e imperadoras, enfim, tinha comandantes mulheres, as mulheres participavam do exército, as mulheres participavam ativamente das funções de culto e cerimonial, e você tem a formação do ethos guerreiro na Suméria muito influenciada por Inanna, que é uma deusa feminina. Mas, assim, é óbvio que, tipo assim, às vezes a gente fala e dá uma impressão que eu estou falando que vai ser uma sociedade ideal, onde os papéis são super pedidos e tal. É óbvio que você tem várias coisas daquela sociedade também que são, algumas vezes análogas à nota e outras são muito diferentes. Mas, como uma coisa comum, existia uma proximidade muito maior porque não tinha uma pecha tão grande. Você não tem interdições rituais, você não tem problemas ligados necessariamente ao sexo feminino, você não tem uma cosmogênese que culpa tudo o que aconteceu na humanidade à mulher. Então isso facilita horrores a figura da mulher na sociedade. Então ela tinha uma liberdade consideravelmente maior do que as outras sociedades teriam. E, por exemplo, ao contrário de uma Atenas, elas não eram necessariamente cidadãs de segunda classe, antes pelo contrário. As mulheres que trabalhavam no culto, elas eram tidas como as principais mulheres daquela sociedade, até porque elas tinham uma função muito importante, que é uma função reprodutiva. Você tem que pensar que é uma sociedade de alta mortalidade, que está sempre em guerra e que depende do campo para comer. Então, assim, tem uma importância muito grande das coisas femininas na sociedade. Se nós passamos por uma matéria que fala um pouco da relação da história do meio ambiente e que os povos sumérios, os povos babilônicos foram onde emergiram as primeiras grandes metrópoles, as primeiras grandes cidades. E quando você está descrevendo um pouco sobre o Gilgamesh, eu senti uma certa diferença entre o primeiro mito e o segundo mito, porque eles eram mais metropolitanos no segundo. Como é que se dava essa relação desses povos com relação à natureza e se isso evoluiu, se transformou? Então, era uma relação predatória até certos pontos. Assim, a natureza era vista como algo a ser modificado, conquistado e domado. Só como era a maioria desses povos. A questão é o seguinte, na Suméria você ainda está numa época de transição muito mais próxima do pastoreio coletivo, onde você tem a necessidade de reafirmar a figura citadina sobre a figura do homem que vivia na estepe. Então, no ciclo de Gilgamesh, o Enkidu ele não é um homem da estepe, o Enkidu ele é um palaciano, ele é um homem da corte.
O Gilgamesh sumeri, quando ele vai combater outros reis, muitas vezes ele usa de subterfúgios, ele engana, ele é um cara que tem uma inteligência, uma perspicácia, que é uma questão muito mais ligada a uma questão citadina e palaciana do que vai ser depois. Quando a gente tem a figura de Enkidu, a gente tem quase que uma revalorização da força da steppe. Você tem meio que tipo assim, num primeiro momento de transição eu dou uma valia muito grande para a questão citadina contra a questão, né, da vida mais menos evoluída para aquelas pessoas que estão escrevendo na steppe. E nesse segundo momento o Enkidu ele tem uma importância muito grande naquilo. Agora você tem que entender que ele só passa a ter essa importância e só passa a se tornar o par de Gilgamesh a partir do momento que ele é civilizado. Então você ainda vê que quem escreve isso é quem está na cidade. A gente tem que pensar quem que está escrevendo isso. Então, por exemplo, assim, essa versão do Gilgamesh, que é a versão clássica, ela é escrita por um escriba chamado Sinleq-Unimi, cuja família dele era uma família de escribas há 4 séculos. Tá? Você tem traços materiais dessa família de escriba. Ele, quando ele está escrevendo isso, ele está escrevendo sentado num palácio, ele é um homem de alta erudição, ele teve acesso a todos esses livros, ele está escrevendo algo para ficar na história, e ele tem um intuito político envolvido naquilo, ele está envolvido nas intrigas palacianas, ele está envolvido nas guerras que aquele povo está tramitando, e quando ele fala da importância do homem da estepe desde que civilizado, ele está falando para aqueles habitantes que também estão ali na estepe, que vão eventualmente ouvir esse livro, que isso vai ser lido ritualisticamente, nos festivais, todo mundo vai para dentro da cidade. Então, mesmo se eu morasse nas estepes, nas regiões indômitas em volta da cidade, em alguns momentos rituais eu iria para dentro da cidade. Tá? Como é que a cidade funcionava? A cidade era basicamente dividida em 3. Você tinha 1/3 da cidade sendo literalmente ocupada por casas onde as pessoas moravam. Você tinha 1/3 da cidade murado, onde você tinha produção de adubo, produção das coisas necessárias para aquela cidade. Você tinha 1/3 da cidade, que seria quase uma zoninha rural da cidade, que você teria um pedaço da estepe ali dentro. Você tinha um pessoal que morava para fora do muro. Tá? O Enkidu aparece para esse pessoal que mora para fora do muro, e ele passa a deixar de ser uma ameaça constante, passa a ser um auxílio a partir do momento que ele é civilizado e entra para dentro do muro. Tá? Então você tem que pensar na função que ele está cumprindo perante aquelas sociedades. Para além disso, a questão da floresta de cedro é uma questão muito interessante, porque é muito dúbio, é aberto a uma interpretação muito dúbia. Por quê? Eles são punidos por destruir o cedro gigante da floresta de cedro, mas ao mesmo tempo eles precisam de se apropriar dos cedros da floresta de cedro para fazer as coisas que eles precisam. Tá? Então, por exemplo, assim, a comunicação no templo que levava aos deuses normalmente era uma porta. Tá? Os sacerdotes falavam com uma porta. Essa porta ela era normalmente construída de uma árvore gigante. Eu não construo uma porta de uma árvore gigante sem derrubar a árvore gigante. Ao mesmo tempo, eu estou sendo punido pelos deuses que tinham um guardião da floresta por ter derrubado a árvore gigante. Quando você pega as partes que a gente ainda não tem tradução, 90% delas são botânicas. A gente tem certeza que eles estão se referindo a questões botânicas. Então a questão botânica é muito importante para eles. Boa parte do livro que a gente ainda não tem tradução das palavras em acádio é tipo assim, o cara está perto de uma floresta e ele fala, além da árvore Sbrubbles, eu vi a árvore Xindinunga, e também a flor Abituzu, e também a árvore não sei o que, e também o mato não sei o que. Então assim, eles têm uma preocupação, cada uma delas tem um nome, eles sabem quem elas são, eles sabem o que elas precisam, eles precisam daquilo para sua medicina. Então assim, é uma relação meio dúbia. Agora, eles não têm problema nenhum em se utilizar daquilo. Só que às vezes a utilização daquilo é interdita e acaba trazendo alguma punição. Você falou que você tinha uma segunda pergunta, eu respondi as duas. Cara, não é difícil de fazer. Tem uma, pior que é irônico, mas é verdade. Tem uma menina que fez a tese de doutorado dela sobre Humbaba. Tá? É da Universidade de Nova York. Ela coletou literalmente toda a iconografia já feita por Humbaba que sobrou na humanidade. Tá? É uma tese de mais ou menos umas 380 páginas e deve ter umas 200 páginas só de iconografia sobre Humbaba. Essa menina ela é designer.
é designer gráfica. Eu não sei como que ela foi parar nisso, mas ela aprendeu a CAD, ela fez tradução e tal, e ela defendeu a tese de doutorado dela sobre isso. E eu sei que ela faz reproduções dessas coisas. Então, assim, provavelmente ela vende. Oi. Vocês estão tendo matéria de antiguidade oriental aqui agora? Ah, tá, por isso. E aí a gente teve portamente em Mesopotâmia, a gente foi nesses textos em Mongólia em 5 meses. E aí, tipo assim, quando você mandar esses textos, tem cidade pra gente que gosta de mandar. Pode, fica à vontade. E qual que é, tipo assim, o fato da história deles ser super parecido com o de Joé, de ser antes? Qual que é a justificativa? A justificativa é que não é copiou, é muito simples. Não, eu estou sendo muito cruel e ateuzinho militante. Eu vou fazer de uma forma mais correta. A justificativa é que, inseridos num contexto de uma vivência oral, aonde essas histórias eram passadas oralmente de povo a povo, numa sociedade onde a esmagadora maioria das pessoas não era letrada, essas histórias foram sobrevivendo durante séculos e séculos e séculos, em cada entroncamento de feira, em cada caravana que ia de uma cidade para outra, e isso perpassa aquele ethos todo daquela região. Tá? Então você tem motes comuns que são típicos de uma região. Tá? Isso é a justificativa disso continuar. Tá? A gente que estuda isso acredita que o Pentateuco tem muito de suas histórias baseadas em Shuppak, no Abraham, no Enumeredes, mas isso não é necessariamente uma coisa assim, 7 rabinos judeus malignos se trancaram num lugar e falaram qual história que nós vamos copiar para tirar esses vagabundos da história. É uma questão de oralidade, principalmente. Isso realmente perpassa e é comum. E além disso, a gente tem que pensar que são todas línguas do ramo semítico. Tá? Então, assim, o nome ser um diminutivo é só mais um traço que mostra que aquele povo está todo imiscuído no mesmo caldeirão. Vai. Sobre o zigurate, tem aquela parada de que no andar mais alto é mais próximo do céu, é o portal do céu. Quem habita lá é visto como um deus por ser um ancião ou é realmente... A questão é a seguinte, na verdade você tinha um sacerdote que habitava o zigurate, mas no último andar tecnicamente ninguém habitava o zigurate. Quem habitava o zigurate era o próprio Deus. O Deus morava na cidade. E quando as pessoas falavam, o Deus mora na cidade, não é uma questão tipo assim, ele mora porque ele mora no meu coração, você acredita? Não, ele mora ali e ele está atrás daquela porta. Só que só quem pode abrir a porta é o grande sacerdote, a porta fica fechada. E eu acredito que ele está lá. Entendeu? Então assim, em última instância, no último andar, você tinha essa porta de comunicação, tá? E só quem poderia entrar ali era o alto sacerdote em funções rituais. Tá? Então assim, em tese, quem mora ali é o próprio Deus. Ali era a casa de Deus mesmo, fisicamente. Os deuses eram deuses da cidade. Tá? Então, tipo assim, o templo de Inanna, o templo de Ishtar em tal lugar. Ishtar mora ali. Você precisa te mandar uma carta para Ishtar, é pra lá. Assim mesmo. Sim. Assim, eles é um termo muito grande, né? Tipo assim, mas tipo assim, sim, eles tinham como mensurar algumas trocas, mas assim, eles tinham notações, tá? Aí já entra uma área de história econômica deles que é você me desculpa, tem um professor da USP que é maravilhoso sobre isso. Ele dedicou a vida dele a trabalhar com casamento, transmissão de imóvel e esse tipo de coisa. Ele poderia te falar isso de cima e embaixo. Eu realmente não posso. Eu sou muito ignorante da área. O que eu posso te falar é, eles tinham notações contábeis, eles tinham notações jurídicas. Então você tem leis destinunas, tem várias leis onde eles tinham definido
como que essas relações iam acontecer. Eles tinham cortes que podiam intermediar essas relações se tivesse algum problema. Eles tinham eles tinham contador, eles tinham, assim, alguém era o contador daquele povo. Você tinha escribas que faziam a contadoria daquelas coisas. Então, assim, eles anotavam. Você tem livros e livros de anotações, tipo assim, no celeiro real temos nesse ano X mil tâmaras, não sei quantos quilos disso. Não sei. Então, assim, você tem, tá? E assim, agora, tipo assim, eles tinham um sistema financeiro igual o nosso, não necessariamente. Mas eles tinham como intermediar as trocas sem necessariamente ter que falar, puta que pariu, quantos cabritos vale a tua tâmara? Sim. Pergunta se o homem fazia também esse processo de civilizatório. Sim. Ou só a mulher? Não, tipo, você está falando assim, se tinham prostitutos masculinos que faziam isso. Sim, você tinha prostitutos acessórios que faziam isso. Eles não necessariamente performavam a mesma função social da mulher. A ideia é que a mulher já, ao ter a semente no seu ventre, ela já nascia com essa capacidade de civilizar. Tá? Então, assim, você não tinha necessariamente que ter tipo o go-go boy que civilizasse a mulher para que ela, por sua vez, civilizasse o homem e assim em diante. Tá? Então, normalmente, a prostituição ritual era feminina, mas não necessariamente feita só por mulheres. Tá? Então, assim, nós temos que pensar que é uma sociedade que não tem as amarras e os preconceitos que nós temos. Então, existiam também homens que eram sacerdotes dessas mesmas casas. Provavelmente faziam as mesmas coisas. Eu nunca parei para estudar sexualidade nesse ponto de ir atrás de todos os relatos para saber pormenorizadamente. Não é a minha área, tá? Mas existem relatos de que você tem sacerdotes masculinos performando as mesmas funções, tá? Não necessariamente com mulheres também, entendeu? Eles podiam ser sacerdotes homens fazendo esses ritos com outros homens. Para português, tem uma tradução em português de Portugal que é muito boa. O Jacinto está terminando a tradução dele, que é maravilhosa, só que ainda está no pré. Ele publicou boa parte da tradução dele no site do FII. Então, se você procurar pelo Jacinto, se colocar Jacinto Gilgamesh no Google, você vai achar boa parte dessa tradução. A tradução dele é maravilhosa. Para português de Portugal, você tem uma tradução boa. A melhor edição crítica de todas, ela é em inglês. Eu vou pedir o seguinte, gente, mais fácil. Meu Twitter é aberto. Me mandem menções no Twitter. @assim_disse_o_joão. Pergunta pro Pedro, ele passa para as pessoas, que aí vocês me mandam. Ou se não, assim_disse_o_joão@gmail.com. Que aí eu te mando a versão que é mais fácil. Tá? Mas a edição crítica mais famosa, ela é em inglês. Tá? Tem uma outra em alemão e tem outra em francês, mas são mais antigas. Pedro Pablo. É o Pedro Pablo Kuczynski, nosso querido Pepe. Você tinha uma terceira pergunta, desculpa. Hã? Não, eu mando um abraço pro... Gente, mais alguma coisa? Nesse caso eu vou pedir licença porque eu tenho que correr para Confins. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês.